Sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Nós vamos ler uma página do benfeitor Emmanuel, que está num livro psicografado por Chico Xavier, um livro chamado Coragem. Este livro é de vários autores espirituais, mas esta mensagem é de Emmanuel. Abençoa também. Diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração, é o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e alegrias. Abençoa teu cérebro, é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. Vamos orar. Jesus, divino irmão e companheiro de todos os momentos, aqui estamos para mais uma noite de estudo, de esclarecimento, e queremos agradecer pela oportunidade que estamos tendo. Que a nossa irmã, que será hoje a portadora da mensagem, esteja sendo abençoada ainda mais. E também, Senhor, os desencarnados e encarnados que aqui se encontram, também recebam a tua luz e o teu amparo. Aqueles que não puderam vir ou que estão a caminho, também sejam igualmente abençoados. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para a nossa companheira Simone Afonso, que é trabalhadora aqui da nossa casa. Nós estamos iniciando o 6º mês do projeto Educativo Doutrinário, Reforma Íntima, Desafio de Urgência. E hoje o tema será Fuga Comprometedora. Boa noite a todos. Que Jesus continue em nossos corações, mas que principalmente a gente continue em sintonia com Ele a todo momento, esse companheiro maior. E nós estamos no setembro, em plena campanha do Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, organizada nacionalmente desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. O mês de setembro ele foi escolhido para uma campanha desde 2003 e teve início num caso que aconteceu em 1994, em setembro de 1954, um jovem nos Estados Unidos,
um jovem chamado Mike Emming cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang 68 amarelo. E no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarelos envoltos em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar passando pelas mesmas situações. Aí nós vamos ver que no momento de dor suprema, de angústia, uma família dá um passo em que, a partir daquele passo, quantas pessoas foram beneficiadas. A partir do luto, da dor, houve uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Porque a vida sempre, né? O importante é viver, é a melhor forma da gente prosseguir, evoluir, é a vida que Deus nos dá. E vou trazer alguns dados aqui. Esse eu peguei pela OMS, que fala o seguinte: em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. 1 em cada 100 mortes ocorre por suicídio. E agora alguns dados eu trouxe do livro de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Recomendo muito. Ele fala para nós o seguinte: 20 pessoas, para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam se matar sem sucesso 1 ou mais vezes. Há uma tentativa em cada 2 segundos. Então, às vezes a gente fala, tentou e não conseguiu, mas a gente tem que se preocupar com qualquer pensamento, ideação, porque um dia ele consegue, né, dar essa fuga comprometedora aí. 90% dos casos, os suicídios estão associados a patologia de ordem mental e são diagnosticados. 90% esses casos são diagnosticados. E ele conclui para nós o seguinte, André Trigueiro: o mais importante nesse estudo é a possibilidade que temos de afirmar com embasamento científico que na maioria absoluta dos casos os suicídios são preveníveis. Dá para se prevenir o suicídio. Por isso é preciso procurar ajuda, é preciso falar sobre sem ter vergonha. E nós temos também fatores de riscos para essa situação. Os transtornos mentais está um dos primeiros fatores. Os transtornos mentais, doenças psíquicas, que nós vimos ali que tem tratamento, tem acompanhamento. Então a gente tem que procurar sempre ajuda. Não ter vergonha não de procurar ajuda. Os abalos psicológicos, quer dizer, as perdas de pessoas queridas, uma desilusão amorosa. A gente sabe, como espíritas que somos, que é muito mais profundo, não é tão simplista quando a gente fala, é uma dor amorosa, é muito mais. Mas isso que eu estou trazendo são dados científicos, né, que André Trigueiro traz nesse livro aqui. Esses 2 são os fatores mais importantes, mas temos consumo nocivo de álcool e outras drogas. Estima-se que 15 a 25% dos suicídios no mundo estejam vinculados, relacionados ao alcoolismo. A ameaça na idade avançada, crianças pequenininhas, crianças de até 12 anos já estão cometendo suicídio, já tem prevenção para essas crianças. Então a gente vê que é uma coisa muito séria, que a gente tem que sim procurar ajuda e sim fazer essas campanhas de prevenção ao suicídio. A situação dos jovens, quantas vezes a gente vai ouvir o jovem falar, né, a expressão sensação de vazio, de não pertencimento, né? Então os jovens com seus conflitos, uma idade em que ele não é criança mais, mas também não é adulto, do medo do futuro. Então a gente tem que estar atento aos nossos jovens, com um olhar carinhoso para eles, porque o suicídio, ele é um tabu, né? É um assunto invisível sobre o qual a gente tem medo de falar. A gente quer sussurrar, porque vai que a gente fale e leve alguém a esse ato, então a gente tem medo de falar. Mas não é assim, temos que falar sobre, esclarecer, tirar dúvida cientificamente, com os dados que a ciência nos traz,
né? Também vamos ver a parte espiritual que a doutrina espírita nos traz, mas nós temos um jeito certo de falar. Não pode haver censura e nem pode ser de qualquer jeito. Aí ele traz para nós algumas coisas que nós devemos evitar a repetição de histórias, ficar repetindo histórias de suicídio, falando, aguçando o interesse muitas vezes naqueles corações que estão tão ainda sofridos, com pensamentos tão dolorosos. Dá visibilidade à relação que existe entre suicídio, os transtornos mentais e o alcoolismo. Cuidado redobrado ao noticiar suicídio de celebridade, é aquela glamorização. Se ele deu certo, se ele é um cara que fez sucesso e ele suicida-se, então, poxa, né? Então acaba aquilo assim, não sendo um exemplo bom para o jovem, para quem está passando por essas situações. Fornecer poucos detalhes sobre o método utilizado, divulgar informações sobre onde conseguir ajuda. E, principalmente, não se deve deixar a palavra suicídio parecer sinônimo de êxito, sinônimo de saída, sinônimo de opção, sinônimo de solução, porque a gente sabe, meus irmãos, que não é. Para nós espíritas, principalmente, é uma fuga comprometedora. E para a sociedade, ele traz transtornos, transtorno para o ser que cometeu ou tentou, para os seus familiares, para a sociedade em si, a dor que causa, a dor imensa que causa. E nós temos também alguns mitos que a gente costuma ouvir e que acaba atrapalhando a divulgação e o esclarecimento. Cão que late não morde, já ouviram falar isso? Cão que late não morde? Mas aqueles que falam abertamente, que querem se matar, a gente tem que entender que eles podem ter planos para isso, mas estão falando. Então, cão que late, morde. Se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. Aí a gente lava as mãos. Ele quer se matar, o que eu posso fazer? Mas a gente viu lá que os casos podem ser tratados quando é algum transtorno. Ele fala para nós aqui que a ajuda apropriada e o apoio emocional podem reduzir o risco de suicídio. Então nós temos que sim conversar, sim falar das nossas dores, das nossas angústias e ouvir com uma escuta carinhosa, com uma escuta amorosa. Quem só fica tentando suicídio não vai se matar realmente. Ele fala para nós que quem já tentou se matar algumas vezes pertence ao grupo de maior risco, porque um dia tenta e um dia consegue. Então a gente tem que estar atento a esse sinal, a essas tentativas, para que a gente possa fortalecer esse irmão que está passando por situações tão dolorosas. Falar sobre suicídio pode encorajá-lo, isso que a gente muitas vezes vê no decorrer da história. Não vamos falar não que vai que encoraja, mas não, gente, é o esclarecimento. Jesus falou que a verdade liberta, não foi o que Jesus falou? Então, você falar sobre alguma coisa, você dá ferramentas para a pessoa saber conduzir. Somente doentes mentais ou clinicamente deprimidos fazem sérias tentativas de suicídios. Não. Nós também temos sentimentos de desespero, desesperança, achando que a vida não vai dar, não tem sentido, que a gente não vai dar conta, sentimento que vai nos tornando frágeis, com sentimento doloroso. Então não é apenas só os transtornos, mas temos que estar atento a todos os sentimentos de desesperança. Isso a gente volta para os nossos jovens, para os nossos idosos, ter esse olhar atento a eles também. O suicídio é um ato de covardia e de coragem. Quantos de nós ouvi isso, né? Nossa, ele é muito corajoso, ele se matou. Nossa, ele é muito covarde, ele se matou. Mas nem um nem outro, tá? O que dirige a ação auto-infligida é uma dor insuportável. Porque no fundo ninguém quer morrer, quer que a dor saia, quer ficar liberto da dor. Mas aí ele acha que vai pelo caminho, tirando a sua vida, a sua existência, abortando essa existência, ele vai se livrar dela. Pessoas que se matam não avisam ninguém. De cada 10 pessoas que cometem suicídio, 8 deixam pistas concretas, mas não são verbais. A gente quer palavras escritas ou palavras ditas, mas não. São atitudes, são gestos,
são comportamentos, são afastamentos sociais. Então são sinais. Pessoas que se matam sempre deixam alguma mensagem. Nem sempre, apenas um percentual pequeno deixa essa mensagem. Quem fala sobre suicídio está tentando apenas chamar a atenção. Olha como a gente julga, né? Quem pensa seriamente em suicídio costuma deixar pista, está pedindo socorro. Socorro para conseguir vencer a dor, socorro para continuar vivo, continuar a existir. Então, não é chamar a atenção, é para que seja visto, percebido, que a gente tenha esse olhar. E nós temos, quem conhece aí o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, com o número 188, que atende tantos irmãos, uma campanha belíssima. Em uma entrevista no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, a médium Ivone Pereira revelou que a inauguração do primeiro posto de atendimento do CVV, que é esse órgão que atende a várias pessoas, que faz essa campanha da escuta amorosa, foi em 1962, na cidade de São Paulo. Foi inspirada no livro Memórias de um Suicida, que é o livro que ela escreveu, que conta a história, né, de um grupo de suicidas, né, que foi resgatado pela Legião de Maria, mãe de Jesus, mãe espiritual de todos nós. Publicado por ela, psicografado e publicado em 1955. Então, o seu surgimento no Brasil, também está aqui no livro, teria DNA espírita, porque surgiu através, né, desse livro. Então, é um órgão que a gente pode, sim, utilizar, passar para os nossos amigos, né, passar o número para quem está sofrendo. Porque, gente, não é para chamar atenção, nem falta de Deus e muito menos frescura. São dores difíceis, dores que a pessoa não consegue lidar. Dores físicas e espirituais. E aí a pessoa, esse ser, ele procura saída, e uma saída muito dolorosa. Aqui nós vimos o que dados científicos que André Trigueiro nos trouxe. Agora a gente vai ver situações em que esses irmãos se encontram, quando de forma enganosa, parte para essa escolha tão dolorosa. Vamos ver o que o nosso irmão Manuel de Miranda nos traz. O suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se como única solução. Esquecido de que o tempo, meus irmãos, ele equaciona sempre todos os problemas. Não raro melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir e o desespero que se instala no íntimo empurra o enfermo para a saída sem retorno. Então, Emmanuel fala que esses irmãos estão enfermos, em pleno desequilíbrio da dor, da angústia, do desespero. Procura saídas rápidas, não espera o tempo, que ele fala que o tempo equaciona as nossas dores. Mas às vezes a dor tão grande, tão pungente, porque a gente vê muitas vezes a parte física, a vida da pessoa, mas não vê a história espiritual, pretérita, o que a pessoa traz de angústia, de aflição, de comprometimento. E aí quando chega aqui para vivenciar tudo isso, a dor é grande demais e não dá conta. E aí Manuel fala para nós que é um enfermo, que quer que as coisas se resolvam, porque a pessoa ela quer uma resolução, só que é impossível resolvermos os nossos problemas através da morte, porque a morte não existe. A morte não existe. Os problemas vão se agravar, né? Os problemas ali, como ele fala, com os entes queridos que nós deixamos, quanta dor, quanto sofrimento. A família desse jovem dos Estados Unidos, só que eles conseguiram transformar a dor num trabalho
para o bem, amenizando as suas dores. Mas quantas famílias enlutadas não conseguem, né? Entendermos, gente, que de um jeito ou de outro as coisas vão passar, as situações vão tomar seu rumo. Então a gente tem que ter essa ajuda, a gente tem que ter essa visão, né? A gente precisa que o outro nos fale, que a gente veja as mãos estendidas, porque soluções, felicidades com o suicídio, através do suicídio, a gente não vai encontrar. Aí vamos ver o que Kardec nos fala na questão 950, quando ele pergunta aos espíritos que pensar daqueles que se matam na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor. Outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada num mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre os santuários dos eleitos. Então, o autoextermínio, ele é uma agressão à lei de Deus. Não vai nos fazer felizes. Mas sim, quando a gente consegue entender que através da vida, do trabalho no bem, da ajuda que a gente recebe dos nossos companheiros, a gente vai conseguir vencer as nossas dificuldades. A encarnação é uma dádiva, com todas as suas mazelas e dificuldades, mas nós temos que vivenciar, palmilhar cada dia. E muitas vezes nós vamos precisar do outro para isso. Richard Simonetti vai nos dizer o seguinte: sem dúvida, a mais trágica de todas as circunstâncias que envolvem a morte de consequências para o desencarnante é o suicídio. De todas as mortes, das mais violentas que a gente possa imaginar, ou aquela em que o corpo vai se fragilizando até a desencarnação. O suicídio é o mais agravante. Longe de enquadrar-se como expiação ou prova no cumprimento de seus desígnios divinos, o autoaniquilamento situa-se por desastrada fuga, uma porta falsa em que o indivíduo, julgando-se libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. Meus irmãos, é que ele fala para nós que o suicídio, ele não está no nosso planejamento reencarnatório. O suicídio, ele não está numa expiação ou numa provação, porque são escolhas que nós fazemos no alto grau do nosso desespero, querendo sair de qualquer forma da dor, porque Deus não seria justiça e bondade se Ele determinasse no nosso planejamento encarnatório que a gente viesse a cometer o suicídio, que é um dos atos que mais fere as suas leis. Então, não pensemos que o suicídio está nos nossos desígnios, está na nossa expiação. Não está. É porque muitas vezes o ser quer, como fala aqui, se libertar. Mas só que ele vai se encontrar vivo no mundo espiritual, em plena força física, entendendo que ele não morreu e que a sua dor não passou. Porque a morte não resolve os sofrimentos, não é remédio para a dor, apenas agrava a situação. O suicídio, ele não é também genético, tá? Ninguém passa para ninguém a tendência a suicídio ou a escolha do suicídio. É o ser que escolhe aquilo no momento de fragilidade e dor extrema. Por isso, o olhar atento a cada um. Quanto mais irmãos a gente poder ajudar e esclarecer, é o que a doutrina nos faz, trazendo esse esclarecimento. Nós temos o livro Céu e Inferno, na sua segunda parte temos relatos, temos experiência de vários irmãos, trazendo as suas dores, as suas angústias, quando decidiram escolher o caminho do suicídio. Mas como tudo na vida caminha para a perfeição, evolui, todos eles também já estão em outras situações.
Tormentos indescritíveis desabam sobre eles a partir da consumação dos gestos lamentáveis. Isso nós vamos encontrar dentro de todas as obras, porque é um alerta. Porque não é algo, o ser não acaba. Nós somos espíritos imortais, levamos as nossas dores, as nossas escolhas. Então, quando nos deparamos conosco vivos, com as dores e os remorsos que nos acompanham, as dores são tremendas. Precipitados violentamente na espiritualidade, em plena vitalidade física, revivem ininterruptamente por longo tempo as dores e emoções dos últimos instantes, confinados em regiões tenebrosas, onde, segundo a expressão evangélica, há choro e ranger de dentes. Em plena vitalidade física, cada corpo, cada ser recebe uma porção de fluido vital, que é o fluido que dá vida ao movimento ao corpo. Uma pessoa com 30 anos tira sua vida, mas ela teria que viver no planejamento encarnatório dela 70 anos, 40 de fluidos vitais, pleno ainda para ser gasto, para ser vivido. Aquele tempo ele vai ficar ali, ligado àquele corpo nas sensações de dores. Mas a pior situação é a sua autocondenação, porque ele vai se julgar culpado, ele vai sofrer. E aí ele é levado a um ambiente magneticamente compatível com o seu psiquismo, quando ele fala que há choro e ranger de dentes. Em lugar em que seu pensamento de arrependimento, de dor, de remorso vai o colocar, em que ele vai ver que as situações não foram resolvidas. Por isso, meus irmãos, que muitos companheiros desencarnados trazidos em caravanas aos centros espíritas, aos lugares onde fazem valorização da vida, para que eles possam ouvir de nós encarnados falar sobre viver a melhor opção, para que eles possam falar que eles não estão sozinhos, que vão ter outra oportunidade, para que eles possam ouvir falar sobre a vida, sobre que vale a pena viver, para que eles possam ser fortalecidos e preparados. Todo o cuidado de uma espiritualidade com esses irmãos, para que eles possam realmente ver como vale a pena viver. Então, nós temos que levar esse ensinamento espírita para mostrar para todos quanto é importante a vida, como é importante escolher sempre viver, como fugir só vai comprometer uma existência inteira e vai nos trazer muita dor e muito sofrimento. Mas que a gente tenha certeza de que ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho em nenhum momento. Vamos lá. E se nos parece desalentador atentar às prolongadas e penosas experiências do companheiro que partiu voluntariamente, consideremos que seus sofrimentos não serão inúteis. Representarão para ele um severo aprendizado, amadurecendo e habilitando a respeito da vida e a voltar-se para Deus. Então, nada que um espírito passe, toda dor, todo aprendizado, toda experiência que ele vai vivenciar lá no mundo espiritual, vai ser aprendizado para ele. As dificuldades reencarnatórias que esses irmãos vão ter, uma oportunidade de uma existência às vezes dolorosas, mas isso tudo é para ele o remédio, para que ele possa ter uma reencarnação plena e valorizar a vida. Por isso, meus irmãos, é necessário que a gente faça esclarecimento, que a gente leve esses ensinamentos, para que não haja mais dor, para que o espírito possa entender que ele tem um planejamento encarnatório, que ele tem força para passar por isso. Porque a gente sabe, espiritualmente, dentro de tudo que a gente escuta e vê e lê a doutrina espírita, os sofrimentos desses irmãos são maiores, porque eles encontram a vida. Sai da vida para encontrar uma vida plena. Então, esse é o melhor momento nosso enquanto estamos encarnados. E assim, uma das informações mais consoladoras que a doutrina espírita nos traz é que não há penas eternas, que não há sofrimento eterno,
que a todos vão ser dadas oportunidade do arrependimento, do refazimento, de voltar à vida, de recomeçar. Isso que a doutrina consoladora e esclarecedora nos traz é muito importante. Para todos nós, vamos ter oportunidade de recomeçar, vamos ter oportunidade de renascer, vamos ter oportunidade de ter um corpo. Às vezes, o nosso corpo vai trazer doenças, vai trazer limitações, mas isso é o remédio para nós, para que a gente possa caminhar livremente, para que a gente possa se quitar com as leis soberanas de Deus. Porque, meus irmãos, somos os construtores do nosso destino e ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. Quando nossas decisões convergem na direção das leis que regem a vida e o universo, a existência flui como as águas de um rio que segue resoluto na direção do mar, enfrentando os eventuais obstáculos sem se deter neles, avançando sempre. Então, somos os construtores do nosso destino. As dores, as amarguras, as dificuldades, nós plantamos lá, nós construímos. E é claro que nós vamos ter que colher, porque quem é jardineiro, quem cuida de planta, sabe que o que planta é o que colhe. Não é o que Deus determinou, não é o que Deus quis, mas são leis. E se em determinado momento eu escolhi fugir da vida, eu vou ter que voltar a ela, eu vou ter que recomeçar. E graças a Deus por termos essa oportunidade de recomeçar, mas que a gente valorize esse momento agora, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para voltar. E tem situações que são tão dolorosas que demoram séculos para se refazer, né? Séculos para que o espírito esteja em condição de ter uma existência completa, porque às vezes ele vem para refazer o seu perispírito. O que é o perispírito? É o corpo fluídico do espírito, onde fica armazenada ali suas sequelas, suas dores, suas conquistas. Então, quando transgredimos as leis, e o suicídio é uma transgressão dessa lei, nós criamos obstáculos e dores. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E é ele que faz a gente escolher. E a espiritualidade sabe, né? Sabe o que nos levou àquele ato. Então, a cada um segundo o seu entendimento. Mas sempre o nosso livre-arbítrio, na maioria das vezes, escolhe o caminho a ser tomado. Num planeta de expiações e provas, a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. Não se trata de punição ou castigo, infortúnio ou azar. Os dissabores da vida trazem lições importantes que nos ajudam a compreender melhor o que nos falta para dar mais um passo importante à frente. Então, a amiga dor, já ouviu falar na amiga dor? Ela muitas vezes nos mostra o caminho tortuoso escolhido por nós, mas é ela que nos ensina. Através da dor, a gente entra num plume espiritual, nos coloca no caminho certo. Mas nós temos que nos vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, para que a gente possa realmente aprender com ela e fazer as melhores escolhas. Fugir da vida nunca é a melhor escolha, mas sim enfrentar as dificuldades. E quando nós não dermos conta, vamos pedir ajuda, gente. Não só ajuda, temos ajuda médica, temos ajuda nas religiões que cada um frequenta, na casa espírita, em outras igrejas. Temos um amigo perto, sempre vai ter alguém do nosso lado que a gente pode pedir socorro. Nós precisamos falar e não achar que estamos sozinhos, porque as lutas, as dificuldades vão existir. A felicidade relativa, nós vamos plantando no caminho. Às vezes a gente planta dores, angústias pelas escolhas equivocadas. E aí muitas vezes a gente não dá conta da dor no final do caminho. Mas não vamos nos desesperançar, não. Vamos acreditar que nós conseguimos vencer, vamos conseguir vencer.
A chamada lei do retorno determina que tudo de bom ou de mal que façamos se volte para nós, para que tenhamos plena consciência do alcance de nossos atos e nos sintamos progressivamente responsáveis por eles. A misericórdia de Deus está justamente nas oportunidades que nos oferece através da própria lei, por meio das reencarnações. Não somos outros espíritos, estamos todos em processo de ajuste diante da lei. Então nós temos uma lei de causa e efeito. Tudo que a gente fez, que a gente vai fazer, vai retornar. Todo bem, toda uma palavra amiga, todo um cuidado vai retornar para nós também, em energias boas, em energias de contentamento. Mas também os pensamentos negativos, a sintonia com situações ou pensamentos que vão nos causar mal, as nossas atitudes equivocadas, um passo falso, porque o suicídio é um passo falso, vai retornar para nós em situações que nós vamos ter que aprender, que nós vamos ter que recomeçar. Então, meus irmãos, tudo que a gente faz volta de alguma forma para nós. Isso faz parte de uma lei. E nós temos que ser responsáveis. Se a dor existe em nossa vida, é porque nós plantamos. Então vamos procurar ajuda para tentar passar por ela. Porque não é falta de Deus, como fala a campanha, não é para chamar a atenção, muito menos frescura. São dores, são dificuldades que o ser tem de não conseguir dar conta, porque nós não sabemos o grau de comprometimento desse irmão, o que ele traz consigo, de dores, de angústias, de flagelos íntimos. Então nós não podemos julgar ninguém, nós não estamos aqui para apontar dedos, mas para esclarecer, para consolar. Esse é o papel da doutrina espírita, porque nós não somos outros espíritos, somos os mesmos que reencarnamos e trazemos aprendizados, dores e lutas. Mas a reencarnação é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Dá sempre ao homem, dá sempre ao espírito a oportunidade de recomeçar. E de nos reajustar diante da lei, da grande lei de Deus, né? Da grande lei do progresso, né? O espírito ele vai progredir de qualquer forma. O maior determinismo de Deus é o progresso. Então nós vamos progredir, nós vamos evoluir, nós vamos vencer as dificuldades. Basta que a gente acredite. As escolhas equivocadas vão só fazer com que a gente demore mais, sofra mais. Mas o progresso, ele é um determinismo de Deus. Ao analisarmos o problema do suicídio, importa diferenciar o ato em si de quem o pratica. O suicídio, ele é condenável sob qualquer aspecto ou pretexto. Se temos conhecimento da realidade hostil que aguarda o suicida no plano espiritual, não devemos economizar esforços para apoiar toda e qualquer iniciativa em favor da prevenção ao autoextermínio, dentro e fora do movimento espírita. Se tudo que nós lemos até agora fala da dor, do sofrimento em que um irmão encontra ao retornar à pátria espiritual de uma forma tão dolorosa como é o suicídio, se a gente escutou, estudou, se a gente lê nas obras, então mais do que nunca a gente tem que fazer essa campanha de prevenção à vida, para que não só ele saia da vida, deixando seus amigos, seus familiares nesse luto, nessa dor, como ele, ao deparar-se com ele vivo, sofra muito mais as angústias e que as dores aumentem. Então, se nós temos essa noção, é a fazer campanha, porque o suicídio é condenável, mas o suicida não. Nunca a gente condene um suicida, nunca a gente julgue alguém que pensou no suicídio. Quem somos nós para saber a dor que cada um carrega? Não somos, não sabemos, só Deus o sabe. E nós temos o livre-arbítrio para decidir qual o caminho a tomar. Essa escolha, Deus não faz por nós, meus irmãos. Mas Ele está a todo momento atento
aos nossos sentimentos, mandando irmãos para o nosso lado, mandando companheiros nos fortalecer, que a gente fique com os olhos atentos, percebendo a ajuda que venha. Então, sim, o suicídio ele é condenável, mas o suicida nunca. É aquele irmão que precisa de ajuda. Se ele já foi para o mundo espiritual, façamos as nossas preces, porque uma oração dirigida a um irmão que já se foi dessa forma tão dolorosa é um bálsamo, é uma brisa que suaviza as suas dores. Então a prece, ele é uma grande ferramenta de bênção, de ajuda que a gente possa fazer. E se é alguém que nesse momento está com ideação, ou que a gente conhece que está depressivo, ou alguém que a gente conhece está passando por várias situações difíceis, a nossa prece também é aquela que fortalece, é aquela também que encontra ressonância nos amigos espirituais para o auxiliar. Porque a espiritualidade maior conta conosco, através da nossa divulgação, do nosso esclarecimento, das campanhas que fazemos, dos estudos que as casas espíritas, os lugares dão sobre prevenção, sobre suicídio, faz com que haja essa ajuda e esse esclarecimento, que a gente está ajudando a espiritualidade nessa campanha de viver é a melhor opção. Cada encarnação na Terra é um projeto único. Há um trabalho consistente, meticulosamente planejado por numerosa equipe no plano espiritual. A torcida por nós é grande, especialmente nos momentos difíceis. Quando nos deparamos com o resultado de nossas escolhas menos felizes. Nesses momentos, lembra daquela passagem de Jesus leva alguém no colo? Eu nunca sei a passagem, eu lembro dela, mas não sei a passagem. Pegado em Nazaré. Nesse momento, espiritualmente, nós somos carregados por esses irmãos que torcem por nós. Porque cada encarnação aqui, ela foi planejada de acordo com o que você aguenta, com o que você precisa, com o que você necessita. Às vezes, nosso desespero, nossa angústia, nossa dor é tão grande que a gente acha que Deus me deu um fardo maior do que eu aguento. Mas não, meus irmãos, não deu. Então que a gente tenha força moral, que a gente procure ajuda, que a gente não tenha vergonha não. Porque com certeza, tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo está sendo percebido pela espiritualidade amiga que olha, que intercede por cada um de nós. E nós temos no livro que eu falei para vocês, Memória de um Suicida, de Ivone Pereira, um instituto, ele fica no plano espiritual, chamado Instituto Maria de Nazaré. Jesus incumbiu Maria de Nazaré, a mãe dele, de cuidar desses irmãos, de acolher esses irmãos, essas almas sofredoras de um grau extremo. E ela aceitou essa missão amorosa. E cuida desses irmãos e cuida de todos nós. E zela por cada um até que cada um consiga vencer aquele momento difícil, quitar-se com a lei de Deus. Então, nós temos uma equipe de servos de Maria, olhar por todos aqueles que ele suicida, aqueles irmãos que suicidaram, cuidando, zelando. Então, a torcida por cada um que lá se encontra é grande, e é a torcida de todos os nossos mentores, de todos os nossos espíritos familiares, de Jesus, de Maria de Nazaré, e de cada um de nós por nós mesmos é muito grande para a gente desistir da vida. E que a gente possa levar isso para quem está lá fora, que não está ouvindo muitas vezes, que não está conseguindo entender. Às vezes é só estar perto. Espera. Fica perto, escuta, preste atenção nas atitudes, no comportamento, auxilia, mostra para ele que vale a pena viver, apesar de todas as dificuldades, vale a pena viver porque é tão difícil às vezes uma nova oportunidade, demora-se às vezes tanto para se voltar. Então que a gente aproveite essa oportunidade, sabendo que a torcida para nós, ela sempre vai estar. Em momentos mais difíceis, a gente possa acreditar nesse amparo
nessa proteção, nesse cuidado desses irmãos maiores. Então, esse é o livro que nós utilizamos, essa parte aí. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é fala de Jesus, né? Venha a mim todos vós que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Né? São fala deles. Fala dele para nos incentivar. Nos disse Jesus, assinalando que por mais difícil que seja uma determinada situação, meus irmãos, por mais difícil que seja, pela dor latente, pelas situações que a gente acha que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, temos todas as condições de enfrentá-la e superá-la. O importante é seguir em frente, haja o que houver. Não desistir da vida, não desistir de ninguém, não desistir daquele irmão, daquele filho, daquele companheiro, daquele amigo, que está tão arredio, que está se recolhendo num canto, que acha que a vida não vale nada, só pensamentos negativos. Não vamos desistir, não, porque talvez nós sejamos a única mão estendida para Ele, o único a perceber a sua fragilidade. Sejamos talvez aquele que Ele mais confia, sejamos o instrumento da misericórdia, porque Deus ajuda o homem através do homem. Então, se a espiritualidade nos utiliza para divulgar a vida, para fazer a prevenção contra o suicídio, nós somos instrumento da espiritualidade para estender a mão àquele que cai, para evitar que ele caia no suicídio, escolha o caminho tortuoso, escolha uma fuga que vai comprometer uma existência inteira preparada com cuidado. Então, sim, meus irmãos, viver é a melhor opção sempre. E o mais importante é perceber que nenhum sofrimento dura para sempre. Pode ser que não passe da forma que a gente queira, no tempo que a gente queira, mas tenhamos a certeza, se nós nos esforçarmos, se nós fizermos a parte que nos cabe, a gente vai conseguir vencer as dificuldades. E por mais assustadora que seja a tempestade, ela passa. E se hoje te parece desagradável, angustiante a vida, olha para frente, olha o sol nascendo, olha a oportunidade que Deus nos dá a cada momento, a cada dia que nasce. Uma criança em pleno vigor. Tenhamos a coragem de procurar uma ajuda, de falar. Não temos vergonha, não. Porque o pensamento suicida, o ato do suicídio, ele não procura cor, posição social, gênero. Não. Qualquer um de nós podemos passar por isso. Temos essa ideação, temos esses pensamentos. Então, nós temos que fazer o quê? Orai. O que Jesus falou para nós? Orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos. Quando vier a tristeza, ela faz parte da vida, é um sentimento. Mas quando ela se torna algo tão pesado, que a gente quer sumir, que a gente quer acabar com a nossa existência, então é momento de procurar ajuda. E a prece, e o pedido de amparo, e o pedido de ajuda, sempre, né, desses irmãos maiores que oram e zelam por nós. Agora eu vou colocar aqui uma mensagem de Kardec, né, para todos nós, incentivo aí para todos nós. Coloca em primeira instância o consolo, que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Então, meus irmãos, não é tão gratificante, nos sentimos tão mais próximos de Deus quando a gente possa ajudar alguém, esclarecer, consolar. Isso a doutrina espírita nos traz. Nós temos
todo o manancial de leitura, de conhecimento para ajudar aquele que precisa. E quando a gente não conseguir também ajudar, que a gente recorra à ajuda para que o outro possa ser ajudado. Às vezes, nós também queremos ajudar, mas não sabemos como. Então vamos pedir ajuda também para que a gente possa ajudar aquele. Ajudar sempre, para que ele entenda, para que a gente possa entender que viver é a melhor opção. Sempre. E não esquecer o que Jesus nos falou, né? Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhum filho de Deus ficará no sofrimento eterno, porque a gente sabe que Deus é justo e bom. E a cada um vai dar uma oportunidade de se reerguer. E a cada um vai ter uma oportunidade de recomeçar. E a cada um vai ter uma oportunidade de voltar à vida e refazer o caminho. Mas que nós, enquanto estamos encarnados, possamos sempre entender isso. Não estou sozinha. O meu pastor, que é Jesus, está comigo. Que eu procure ajuda. Que eu perceba que sim, que vale a pena viver. Que vale a pena continuar. Que vale a pena escolher estar vivo. E que eu possa levar esse ensinamento, esse entendimento a quem está lá fora, principalmente nesse mês, mas não só no setembro, porque a dor e a aflição, ela não fica se restrita ao mês, ela é todo dia, a todo instante nós vamos deparar com dores e sofrimentos, mas esse mês é para que a gente intensifique essa campanha de vida e de esperança. Então, meus irmãos, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu agradeço a vocês pela atenção e que a gente vai ouvir uma música para a nossa prece. A música é Confia, e que a gente possa depositar a nossa confiança em Deus, em Jesus e nesses irmãos que zelam por todos nós. Obrigada pela noite. Agradecemos
a nossa companheira Simone pela palestra. Querido Mestre Jesus, após este momento de esclarecimento, nós te rogamos, Senhor, que todos aqueles que estejam em sofrimento possam receber em seu coração o bálsamo divino para abrandar esta dor e que a esperança ressurja fortificada em sua alma e tendo aqui na casa espírita este ponto de luz e caridade, para que o esclarecimento sobre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos Espíritos possam ajudar todos aqueles que necessitam. Rogamos, Mestre, que esta irradiação, que esta prece alcance todos os corações que não estão aqui, mas Tu sabes, Senhor, onde estão e do que precisam. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.